Me chamo Luiz Felipe Século Boareto, sou da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, sou graduando do curso de Engenharia Química pelo campus de Toledo, cujo contém o Centro de Engenharias e Ciências Exatas. Faço parte do programa de PIBIT e bolsista pela CNPq. E hoje irei apresentar a recuperação de resíduos sólidos e líquidos gerado durante o processo de extração e purificação do colágeno de pele de peixe, cujo principal autor, Luiz Felipe Século Boareto, orientado por Leila Denise Fiorentin Ferrari. Trazendo agora uma visão mundial, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 122% no consumo de peixes, sobretudo o consumo de tilápia do Nilo, que é o principal peixe a ser tratado neste trabalho. Logo, atrelado a esse aumento do mercado consumidor, as indústrias geram mais resíduos pelo processo de filetagem do peixe, tendo uma necessidade de aproveitar esses subprodutos em produtos de valor agregado. Desse modo, a pele do peixe é uma excelente fonte de colágeno hidrolisado, onde, a partir do processo de extração e purificação, onde se obtém o colágeno hidrolisado do tipo 1, é gerado inúmeros resíduos, tanto sólidos como líquidos, que, atrelado a um contexto mundial de desenvolvimento sustentável, é de extremo interesse o tratamento desses resíduos, sobretudo pela substituição de agentes químicos por naturais, como, por exemplo, agentes coagulantes como moringa oleífera. Logo, o objetivo do trabalho é tratar o efluente gerado pelo processo de extração e purificação do colágeno de pele de peixe, da tilápia, e utilizando duas configurações diferentes para o tratamento, buscando compará-las e ver qual é o processo global mais eficiente. Partindo para a metodologia, temos aqui todas as etapas para se obter o colágeno hidrolisado. O efluente foi coletado nos pontos críticos do processo, utilizando como base 100 gramas de pele de peixe, totalizando um volume de 20 litros de efluente gerado, sendo 3 da lavagem inicial e 17 do pré-tratamento, sendo homogeneizado essa solução, esse efluente, e congelado a menos 18 graus Celsius para futuras análises. Bom, aqui temos as duas configurações sequenciais ao tratamento do efluente, tendo o processo como coagulação e floculação, utilizando coagulantes naturais como a moringa oleífera, a uma concentração de 1 grama por litro de efluente. É importante ressaltar que, para utilizar a moringa oleífera como agente coagulante, foi necessário pegar a semente da moringa, triturar ela e colocar em contato com uma solução de cloreto de cálcio a uma concentração de 0,4 molar, sobre agitação sem aquecimento. Depois foi filtrada essa solução e aí foi utilizado como agente coagulante. É necessário esse processo para extrair a proteína, que será utilizada como coagulante e floculante, da semente da moringa oleífera. O outro também que foi utilizado é o resíduo do suco de maracujá, sendo a casca dele englobando tanto a parte amarela quanto a parte branca rica em pectina, e a fim de comparar a eficiência do processo utilizando agentes coagulantes naturais, foi utilizado um agente coagulante químico, sendo ele o sulfato de alumínio, a uma concentração de 0,3 gramas por litro de efluente. Também foi utilizado processos como filtragem por membranas poliméricas, com diferentes composições, sendo elas a membrana M1, com 12% de poliéter sulfona, a membrana M2, com 18% de poliéter sulfona e 1% de cloreto de sódio, e a membrana M3, com 20% de poliéter sulfona e 1% de cloreto de sódio. Tem-se aqui o efluente nas suas condições iniciais, possuindo uma coloração amarelada e um forte odor de peixe, uma turbidez inicial de 460 NTU e um pH extremamente alcalino, um pH de 11, que para um tratamento de efluente é um pH que apresenta uma dificuldade, visto que muitos agentes coagulantes não conseguem atuar nessa faixa, tanto que nesse trabalho foi necessário a correção do pH para o uso do sulfato de alumínio em torno de 6, já para o resíduo de maracujá e para a moringa oleífera não teve necessidade de correção de pH. E apresenta uma condutividade de 2000 microsiemens por centímetro. Analisando a configuração 1, temos que o processo de coagulação e floculação, pelo uso da moringa, atingiu uma remoção de 99% da turbidez, sendo maior até que o uso do coagulante químico, sendo em torno de 97%. Também houve uma diminuição no pH para os 3 coagulantes utilizados. No entanto, o uso do resíduo maracujá não apresenta uma turbidez tão evidente. Parte disso deve-se por conta do uso da casca do maracujá, visto que foi utilizada aquela parte amarelada e provavelmente houve a liberação de coloração na solução. Aqui na imagem ao lado temos um comparativo antes do tratamento e pós o tratamento para cada coagulante e floculante utilizado.
A partir da espectroscopia na faixa do ultravioleta e visível, é notório que houve uma diminuição da concentração dos colóides, por conta da atenuação do espectro. Então, analisar o efluente tratado pela moringa, em toda a faixa do comprimento de onda analisado, grande parte dela, houve-se uma absorvância quase nula, ou seja, zero, enquanto os outros, como sulfato de alumínio, houve uma absorvância superior e assim vai até chegar na pior condição, que é o do resíduo de maracujá, que ultrapassou o efluente bruto. A partir da caracterização inicial das membranas, é notório que o aumento percentual de polímero na sua composição gera uma redução de água e porosidade. Embora o caráter apolar da estrutura da membrana, elas apresentam uma elevada retenção de água nos poros. Isso se deve mais pela elevada porosidade do que o caráter polaridade, visto que a água tem um caráter polar e a estrutura da membrana possui um caráter apolar. Também esse aumento de poros que gera um ângulo de contato também inferior a 90 graus. Partindo para a filtragem por membranas poliméricas, foi testado para a membrana M1, M2 e M3, para cada agente coagulante utilizado anteriormente. Aqui ao lado direito temos o fluxo permeado por coagulante e membranas. E aqui ao lado direito na tabela é o following das pós-membrana, ou seja, o quão desgastado ficou a membrana após o processo de utilização delas. É perceptível que a membrana M1 apresentou níveis mais elevados de irreversibilidade, ou seja, os poros delas foram danificados ou preenchidos, né, não sendo possível reutilizá-la da sua capacidade total. Já a membrana M2 e M3 apresentaram um elevado nível de reversibilidade, ou seja, elas podem ser utilizadas novamente em novos processos de tratamento. A partir da caracterização do efluente pós-membrana e processo final da configuração 1, não foi evidente mudanças significativas da turbidez em relação ao uso da moringa e ao uso do sulfato de alumínio para as três membranas. No entanto, para o resíduo do maracujá, houve uma diferença significativa no uso da membrana M1, apresentando uma redução de 99% em relação ao caso anterior, ou seja, pós-processo de coagulação e floculação. Houve-se também uma redução baixa do pH para as membranas M2 e M3 e manteve-se estável para a membrana M1. A partir da análise de espectroscopia na região do visível, foi analisada apenas para o resíduo maracujá, visto que é onde houve-se uma mudança significativa. E aqui é perceptível a atenuação do espectro para a membrana M1, sendo até, se comparado com a da moringa, extremamente próxima. Tanto que para os níveis elevados de energia, ou seja, baixos comprimentos de onda, ela se manteve até quase nula a absorvância. Analisando a configuração 2, ou seja, a filtração direta do efluente bruto, temos aqui na figura 8 o comparativo visual entre os tratamentos. É evidente que a membrana M1 apresentou uma maior remoção de turbidez, cerca de 90%. Posterior a ela, a membrana M2 com 83% e, com resultado não tão satisfatório, a membrana M3 com maior composição de polímero de sua composição, com 51% de remoção de turbidez. Todas as três membranas apresentaram uma redução do pH e uma baixa redução da condutividade. Comparando os espectros de máxima absorção, é evidente pela figura 9 que a membrana M1 apresentou a maior atenuação do espectro, indicando uma maior remoção da concentração dos colóides em solução, posterior M2 e com resultado não tão satisfatório M3. Na tabela 6, é possível visualizar que a membrana M1 apresentou um alto grau de irreversibilidade, ou seja, em contraponto, ela apresentou um resultado satisfatório na remoção de turbidez e na concentração de colóides, embora ela sacrificou-se parte da estrutura dela. Em contraponto, a membrana M2 e M3 apresentaram um alto nível de reversibilidade, podendo ser utilizado novamente no processo de tratamento. Portanto, a partir dos resultados abordados, é possível concluir que a configuração 1 apresentou os melhores resultados, a melhor sequência de tratamento para o efluente, seguido de coagulação e floculação pelo uso principalmente de coagulantes naturais, como a moringa leishera, sendo superior ao uso de coagulante químico, como o sulfato de alumínio, atrelado a um refino pelo uso do processo de filtragem por membranas. Embora a configuração 2 apresente resultados relativamente satisfatórios, a configuração 1 é superior nesses termos de remoção de turbidez e atenuação do espectro. Alguma observação específica. É possível visualizar que, durante o uso da moringa leishera, ela apresentou uma elevada condutividade em relação ao efluente inicial. Isso se deve pelo uso de
pelo preparo da solução coagulante da moringa, pelo uso do cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio em solução vai liberar íons de cloro e íons de cálcio, que eleva-se a condutividade iônica em solução, visto que tem mais íons. No entanto, o cálcio, em virtude atrelado mais a um processo industrial, em contato com sabão, ele forma um processo de aumentando-se o grau de dureza da água. Isso é um processo não tão benéfico. Então, uma forma de talvez melhorar esse processo seja utilizando outro sal neutro para o processo de transformação da moringa como agente coagulante. Bom, gostaria primeiro de agradecer, né, à UniOeste pelo laboratório, LES, e principalmente à Fundação CNPq pelo financiamento da pesquisa.